Você já se viu naqueles momentos onde as ideias simplesmente não fluem? Aqueles momentos em que você tenta forçar sua criatividade, mas quanto mais tenta, mais difícil fica? Em determinado momento, existiu um autor que passou a se especializar na criação de ensaios instigantes abordando diversos temas. Com dedicação incansável e uma aparentemente inesgotável criatividade, ele conseguiu publicar inúmeras obras que cativavam seus leitores. No entanto, em um trágico dia, ele se viu em meio a uma recessão criativa, incapaz de encontrar qualquer fonte de inspiração para o seu próximo projeto literário. Ele explorou diferentes tópicos, mas nenhum deles parecia ressoar com sua mente. Revirou suas estantes e pesquisou na internet, mas sem sucesso. Um sentimento de pânico começou a dominá-lo, pois temia ter esgotado suas ideias e ter caído vítima do temido bloqueio criativo. No entanto, após uma profunda inspiração, ele fez a escolha consciente de simplesmente deixar de lado a pressão e direcionar sua atenção para outras atividades. De maneira surpreendente, enquanto caminhava por uma serena floresta, sem qualquer intenção específica de encontrar um tema, ou mesmo de pensar em sua escrita e aspirações, uma ideia inesperada surgiu em sua mente. Foi então que ele percebeu que, ao parar de tentar tão arduamente, aquilo que estava buscando surgiu naturalmente sem esforço. Olá, sejam bem-vindos ao canal Poder Potencial. Não percam nenhum detalhe deste vídeo, pois juntos iremos explorar a fascinante lei do efeito reverso e como ela pode transformar sua abordagem para o esforço e o sucesso. O escritor experimentou um intrigante paradoxo. Ele ansiava por ser produtivo, mas quanto mais se esforçava, menos conseguia produzir. Foi somente quando abandonou a pressão de ser produtivo que conseguiu voltar a escrever. Assim, ele compreendeu que nem sempre o esforço e a determinação trazem os resultados desejados. Além disso, muitas vezes esses esforços podem funcionar contra nós. O que está acontecendo aqui? O autor Aldous Huxley foi o primeiro a descrever a lei do efeito reverso, afirmando: quanto mais tentamos conscientemente realizar algo, menos sucesso teremos. Isso nos faz refletir. Será que, ao deixarmos de nos importar tanto, aumentamos nossas chances de sucesso? Será que os resultados aparecem quando paramos de nos preocupar? Este vídeo explora a lei do efeito reverso, também conhecida como a lei do esforço reverso. Em tempos remotos na antiga China, um comerciante encontrou um sábio, considerado um dos mais sábios de sua época. O comerciante tentou impressionar o sábio, contando-lhe sobre a grande quantidade de dinheiro que havia acumulado em seus negócios. O sábio ouviu, mas não demonstrou grande impressionamento. O comerciante então convidou o sábio a visitar sua suntuosa casa, repleta de riquezas adquiridas ao longo dos anos. No entanto, o sábio permaneceu inabalado. Em vez de ficar impressionado, o sábio questionou por que o comerciante estava tão empenhado em impressioná-lo com suas posses. Diante da incompreensão do comerciante, o sábio citou as palavras de Lao Tzu: aqueles que tentam ofuscar os outros apagam sua própria luz. Aqueles que se autodenominam justos não sabem o que é retidão. E aqueles que se gabam de suas realizações diminuem o valor do que fizeram. Fomos ensinados que o sucesso requer esforço, mas em muitos casos o esforço pode ser contraproducente. O comerciante desejava obter a aprovação do sábio, mas quanto mais tentava, menos sucesso alcançava. O sábio ressaltou como tentar forçar nossas realizações sobre os outros frequentemente obscurece nosso próprio brilho.
Se somos verdadeiramente competentes em algo, por que precisamos constantemente nos gabar e atrair atenção para nós mesmos? O que estamos tentando provar? Será que estamos compensando alguma insegurança? Parece que precisamos convencer o mundo de nosso próprio valor. Paradoxalmente, quanto mais sentimos a necessidade de convencer os outros de nosso valor, menos valor acreditamos que os outros veem em nós. Se o comerciante não estivesse tão ansioso para impressionar, suas realizações teriam falado por si mesmas quando o momento certo chegasse. Isso teria impressionado o sábio não apenas por causa das realizações em si, mas também porque o comerciante não precisava se vangloriar delas, o que dizia muito sobre seu caráter, sua humildade e sua autoconfiança, bem como seu desapego em relação a bens materiais e status. Assim, a lei do efeito reverso entrou em ação mais uma vez, mostrando como o esforço excessivo pode sabotar nossos objetivos, especialmente quando nos preocupamos demasiadamente com a opinião alheia. Em relação ao nosso bem-estar psicológico, essa lei também se manifesta quando tentamos controlar nossos estados mentais, muitas vezes nos atrapalhando. Em seu blog A Mente em Fuga, o professor David Clarke compartilha como o excesso de esforço pode dificultar a superação da angústia emocional. Ele questiona se sufocamos a pressão, como durante um teste, uma entrevista de emprego ou uma competição esportiva. Ele afirma: você pode ter passado muito tempo se preparando para esse momento. Você se lembrou repetidamente de que precisava fazer o seu melhor. Você sentiu a pressão intensa, toda a sua atenção e energia estavam voltadas para o desempenho. Com grande esforço e determinação, você avançou, mas então o desastre ocorreu. Você se descontrolou, cometeu erros e experimentou um dos momentos mais vergonhosos de sua vida. Segundo Clarke, esse fenômeno, chamado de paradoxo do controle mental, também se aplica à superação do sofrimento emocional. Tentar demais controlar o pensamento negativo, por exemplo, frequentemente tem o efeito oposto, aumentando nossa negatividade. Quando nos tornamos vítimas desse paradoxo, percebemos que quanto mais tentamos controlar nossos pensamentos, menos sucesso alcançamos, o que está alinhado com a lei do efeito reverso. Clarke baseia sua argumentação em pesquisas científicas que mostram que os humanos não são eficazes na supressão de pensamentos, ao contrário de sua capacidade de criar pensamentos. Ele menciona o experimento do elefante rosa, que demonstra o quão difícil é evitar pensar conscientemente um elefante rosa. Portanto, quando se trata de controle mental, podemos afirmar que o que resistimos persiste. Somente quando deixamos de tentar, quando paramos de nos importar com a presença do pensamento do elefante rosa em nossas mentes, ele eventualmente desaparece. No entanto, a lei do efeito reverso também se aplica ao processo criativo e ao controle mental. Muitas vezes, o fluxo criativo e o controle mental não se complementam. Embora sejamos hábeis em gerar pensamentos, forçar-nos a encontrar soluções criativas, ideias ou inspirações muitas vezes é infrutífero. Quanto mais tentamos, menos sucesso alcançamos. A versátil artista e professora Julia Cameron explicou em seu livro O Caminho do Artista. Frequentemente tentamos impulsionar, puxar, moldar e controlar nossas ideias em vez de permitir que cresçam organicamente. O processo criativo é um ato de entrega, não de controle. O mistério está no cerne da criatividade. Isto é a surpresa. Muitas vezes nossa criatividade floresce quando não estamos buscando ativamente por ela, como durante um banho relaxante, uma caminhada na floresta ou pouco antes de dormir. Durante esses momentos de desapego, a ideia que buscávamos emerge espontaneamente. Os antigos taoístas observaram que, quando estamos excessivamente preocupados com os resultados,
podemos sabotar nosso próprio desempenho. A história de Zhuangzi sobre o arqueiro que atira perfeitamente durante os treinos, mas falha em uma competição por prêmios devido à pressão excessiva, ilustra como se preocupar demais com o resultado pode prejudicar nosso desempenho. Quando estamos excessivamente preocupados com os resultados, sentimos uma tensão que, mesmo que tenhamos as habilidades necessárias, atrapalha nosso desempenho. Nossas mentes se fixam no futuro, preocupando-se com as consequências e até mesmo remoendo erros passados. Não estamos presentes no momento. Acreditamos que, quanto mais nos preocupamos com a tarefa e suas consequências, mais controle ganhamos e maior a probabilidade de sucesso. No entanto, a realidade é oposta. Quanto mais nos preocupamos, quanto mais tentamos controlar, mais provável é que nosso desempenho seja prejudicado. Aqui é onde a lei do efeito reverso entra novamente em cena. Quanto mais nos preocupamos em alcançar o sucesso, mais ele escapa de nossas mãos. Quando nos importamos muito com o resultado, tendemos a nos forçar de maneiras que, ao longo prazo, prejudicam nosso progresso. Os antigos taoístas reconheciam como as pessoas frequentemente se colocam no próprio caminho quando se esforçam excessivamente para alcançar algo. Em vez de se esforçar, eles propuseram o conceito de Wu Wei, ou ação sem esforço. O atleta Christopher Berglund explicou em um artigo na Psicologia Hoje como o estado de desempenho ideal, também conhecido como a zona, muitas vezes emerge paradoxalmente quando não estamos nos esforçando ao máximo. Ele afirmou: pode parecer contraintuitivo, mas uma mentalidade de não esforço, também conhecida como Wu Wei, aumenta as chances de um atleta entrar na zona de desempenho sem esforço e ter sucesso. O paradoxo do Wu Wei é que, ao nos esforçarmos menos, não tentar com todas as forças vencer a todo custo, frequentemente geramos mais sucesso. Ao examinarmos o estado mental de ação sem esforço ou estar na zona, percebemos que esse estado é caracterizado pela ausência de pensamentos incessantes sobre o passado e o futuro. Embora o resultado desejado possa estar nos bastidores de nossa mente, nossa atenção está totalmente focada na tarefa em mãos. A tarefa deixa de ser uma tarefa em si. O pianista se torna a música, o escritor se torna a narrativa e o jogador de futebol se torna o jogo. Quando não há preocupação com os futuros feitos ou remorso pelos fracassos passados, o desempenho não é perturbado por esses pensamentos, o que, paradoxalmente, o aprimora. Portanto, poderíamos afirmar que, quando deixamos de nos preocupar, os resultados surgem. Os obstáculos mentais e físicos que criamos para nós mesmos como resultado de nossa constante preocupação desaparecem, permitindo-nos agir de maneira mais responsiva e sem esforço no presente, adaptando-nos às circunstâncias. Por exemplo, ao dirigir um carro, precisamos estar atentos ao ambiente ao nosso redor. Cada situação no trânsito é única e específica naquele momento. Embora possam existir padrões e generalizações, não podemos prever todas as variáveis cognitivamente. Confiamos em nossa capacidade de dirigir e responder adequadamente ao que acontece. No entanto, nossas mentes tendem a tentar controlar o futuro, criando cenários detalhados e repetindo mentalmente essas fantasias e nossas reações a elas. Mas, quando chegamos lá, percebemos que nossos planos detalhados raramente se concretizam. Além disso, todos esses pensamentos e preparações mentais nos impedem de responder ao que está realmente acontecendo. Contudo, se abandonarmos essa barreira mental, criamos espaço para que o ambiente entre e possamos responder ao que ocorre, em vez de tentar controlar o que acreditamos que deveria acontecer. A filósofa doutora Hui Lian Chong
Destaca a importância da abertura em relação ao Wu Wei, afirmando: não importa se é política, governança, diplomacia ou qualquer outra atividade. O que Huangzi chama de Wu Wei é uma forma receptiva e responsiva de agir, originada de uma abertura clara em si mesmo, em sintonia com o fluxo do universo. Ao analisarmos o paradoxo do controle mental e o conceito taoísta de Wu Wei, fica claro que nossos próprios pensamentos podem ser obstáculos em nosso caminho. Quanto mais nos importamos com algo, mais tendemos a nos preocupar e ruminar, e mais esses pensamentos atrapalham nossa capacidade de agir de maneira que, eventualmente, levaria ao sucesso. Isso se alinha perfeitamente com a lei do efeito reverso. Os resultados não são alcançados repetindo incessantemente nossos desejos ou pensando neles com intensidade. Eles vêm por meio de ações. Quanto mais nos entregamos aos resultados desejados, menos tendemos a agir de maneiras que contribuem para alcançá-los. Preocupar-se excessivamente com os resultados, como o arqueiro na história de Huangzi, o jogador de futebol que erra um pênalti e o escritor incapaz de escrever, frequentemente resulta em desempenho abaixo do potencial. Esperamos que este vídeo tenha sido inspirador e esclarecedor para você. Se deseja continuar explorando estratégias para liberar seu potencial máximo, não deixe de se inscrever no canal Poder Potencial. Aqui você encontrará mais conteúdo valioso sobre autodesenvolvimento, superação de obstáculos mentais e como alcançar seus objetivos de forma mais eficaz. O caminho para o sucesso está ao seu alcance. Vamos juntos em direção ao seu potencial ilimitado.